gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa tarde para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor e nós queremos nessa tarde iniciar uma nova série de estudos que nós estamos fazendo a respeito do reino de Deus e da sua justiça. Amém? Quero cumprimentar todos vocês com uma paz gloriosa e dizer a vocês que nós estamos aqui um pouco até já atrasados com essa live devido a alguns compromissos que tivemos hoje, mas nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, pessoal, e que o Espírito Santo venha abençoar essa semana, venha abençoar esse dia, venha abençoar o restante desse dia, na verdade, e a tua semana. Nós vamos estar fazendo uma oração e entrando na meditação da palavra do Senhor, amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a compreensão da Tua palavra, o discernimento da mensagem, que o amado Espírito Santo venha nos guiar, nos conduzir. Pai, nós estamos aqui para mais um desafio, que é podermos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, falar acerca das obras do Teu reino, da manifestação, Senhor, do Teu governo. Que o Santo Espírito, em nome de Jesus, Pai, nos convidamos o Espírito Santo para estar conosco nessa live, abençoando os corações e as famílias que estarão ouvindo essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estava aqui orando ao Senhor ontem, pedindo a Deus um tema para essa semana, E eu gostaria, nós estamos em dias aí de decisões na nossa nação, de eleição, e eu gostaria de colocar um tema que eu creio que é muito sugestivo, que é falar acerca do reino de Deus, o reino de Deus, Nós não vamos falar sobre política, mas nós vamos falar a respeito daquilo que a Bíblia diz, o que é realmente um governo, o que é realmente, qual é o propósito de Deus para com isso sobre as nossas vidas. Então observe uma coisa, quando nós falamos acerca do reino, nós estamos falando acerca do governo. Isso nós vimos bem em Gênesis, quando nós estávamos na meditação do Gênesis semana passada. Quem me acompanhou aí percebeu das coisas que eu falei a respeito da criação. Agora, o grande propósito disso tudo, observe bem, eu quero usar o livro de São Mateus como exemplo, porque ele é o evangelho que revela Jesus como Senhor e Rei, dos céus e da terra. Fala a respeito do reino, é o evangelho que mais manifesta reino, é o evangelho de Mateus, é o evangelho da cor púrpura. Quando nós olhamos a respeito do evangelho de São Mateus, nós vamos entender algumas coisas muito importantes acerca do ministério de Jesus e do próprio Pai. Uma das coisas que quando nós ligamos Mateus a Gênesis, porque o livro do Gênesis ele se conecta a toda a Bíblia, Toda a existência parte de princípio que vem daquilo que foi primeiramente criado, daquilo que deve ser observado, em nossas vidas, aquilo que nós damos prioridade. E quando nós analisamos o Evangelho de Mateus, observe bem, nós vamos entender algumas coisas acerca da criação. E a palavra do Senhor, quando ela fala acerca disso, o Evangelho de Mateus capítulo 6 e o versículo de número 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que Deus está falando que se nós buscarmos o reino e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas, Porque aqui Jesus está nos dando um ensinamento muito profundo acerca das nossas inquietações, das nossas ansiedades. Nós estamos vivendo em um tempo que as pessoas não sabem esperar, as pessoas não têm paciência, o ser humano quer tudo para o imediato. E o Evangelho, ele nos ensina acerca dos princípios da vida. Observe bem, quando Deus criou o céu e a terra, Deus tinha um princípio para trazer este mundo. E qual era o princípio de Deus? Ele queria estabelecer uma ideia, Ele queria estabelecer um plano.
porque antes de Deus criar, Ele pensa no que Ele vai criar. E essa palavra ideia, ela tem uma palavra no grego, né, que significa verbo, por isso que no princípio era o verbo, era a grande ideia de Deus. Deus pensou, Deus só criou através, primeiramente, Deus não, quando nós estudamos o Gênesis, Deus não pensou em fazer o céu e a terra em Gênesis. Deus já estava realizando a sua obra, que Ele havia pensado na eternidade, que Ele havia pensado no ambiente da emanação. E por que eu estou falando isso a vocês? Porque uma das coisas que mais o diabo tem feito, e as pessoas que são filhos da iniquidade, é destruir, veja bem, os pensamentos, as ideias das pessoas criativas. Preste atenção que muitas das vezes nós podemos estar em um processo da nossa vida, passando por um período em que pessoas e circunstâncias estão destruindo bons pensamentos que Deus tem nos dado, tentado impedir você de avançar com os seus pensamentos, avançar com as suas ideias. Quando nós observamos Provérbios, nós vamos entender isso quando Deus diz assim: do homem são as preparações do coração. Quando fala coração, fala da mente, ela é da forma de pensar do ser humano. Mas do Senhor é a resposta da boca, ou seja, o Senhor é que traz resposta aos bons pensamentos. Mas observe nessa lei divina, Deus deu a nós a capacidade do pensar e através disso do realizar as obras que Deus nos deu. Quando nós falamos em pensamento, isso está muito ligado a preceitos. Deus nos deu preceitos. O que são preceitos? Preste atenção, é aquilo que Deus pensa antes de se tornar realmente um fato, uma realidade. Então os preceitos é a forma com que eu me conduzo através dos meus pensamentos para trazer à realidade aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, aquilo que eu tenho como objetivo de vida. Então preste atenção, antes de toda a criação houve um pensamento no coração de Deus. Os antigos dizem que Deus pensou em gerar para que manifestar o seu poder, né? Sua energia, a sua glória. Então Deus pensa na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele traz isso para a terra. Quando nós olhamos Mateus, nós vemos que o Filho de Deus, Jesus Cristo, estava sendo revelado dentro da criação. Porque eu acredito, observe que o mundo é uma escola. O mundo é uma escola para os homens. O mundo foi nos dado como uma escola. Isso aqui é uma escola de ensinamento, onde Deus estabeleceu aqui princípio. Ou seja, nós temos que observar o que realmente é prioridade, o que é priori para nós. Já diz o sábio, se quebramos princípios, seremos quebrados por ele. O que é princípio para mim e para você? Quais são os princípios? Ou se você tem ou não tem princípio? Pastor, o que é princípio? Princípio é aquilo que eu realmente coloco como prioridade, eu priorizo. Eu não negocio isto na minha vida. Observe bem, quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Deus está revelando aqui um princípio. Para que você entenda. Aleluia, tem gente entrando aí, eu já comecei quente, irmão. O princípio de Deus aqui, Deus está falando, manifestando o princípio da sua principal verdade, que o Evangelho vem nos trazer. Qual que é? É o governo de Deus, é o reino de Deus. Deus criou os céus e terras, preste atenção, Deus criou terra e céus para estabelecer governo, para dizer que há um governante que é superior a homens, a anjos, a demônios, a tudo. Deus criou o mundo para que ele pudesse governar sobre o mundo. Então observe isso, essa foi a grande ideia de Deus. E nós vamos discorrer isso aqui ao longo da semana. Se eu não entender o governo de Deus, eu não consigo entender o que é justiça de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar também, porque por que reino está ligado à justiça? Porque somente quando Deus governa, quando Deus ele tem prioridade, ele lidera as coisas, ele pode estabelecer justiça.
a justiça em nós, a justiça na nossa vida. Então observe, quando o Evangelho de Mateus está falando acerca do reino de Deus, Jesus começa a tratar de reino aqui no Evangelho de Mateus, já no capítulo 5 do Evangelho, onde Jesus está falando sobre reino. Jesus está nos ensinando sobre reino acerca do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, na verdade, é algo poderoso, porque Jesus aqui vai colocar o seu colégio apostólico, seus discípulos, sobre uma montanha, e muitos outros discípulos que haviam no momento, e vai falar chaves do mundo espiritual a eles. Talvez você, como eu, esteja passando por alguns desafios na sua fé, na minha fé, e nós precisamos do auxílio de Deus sobre esse propósito de vida que nós estamos vivendo. Porque Deus fez os céus e a terra, eu falei isso semana passada. Deus estabeleceu o homem para ser uma fonte de equilíbrio, também para ser um governante na terra. Observe, isso eu tenho orado sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas, porque a palavra de Deus diz que mais vale nós dominarmos a nós mesmos do que nós ganharmos 10 cidades. Agora observe bem, Jesus está falando sobre algo poderoso do reino. O que é o reino? O reino é o governo do céu, e o governo do céu estava governando sobre a terra. Porque observe uma coisa, quando você vê nos dias antigos ou nos dias atuais, nós vemos o resultado dos dias antigos. O que acontecia na antiguidade? Haviam reis que governavam sobre a terra, e esses reis enviavam imigrantes, enviavam caravanas, enviavam pessoas para ir pelo vasto mar, em outros territórios, e ali dominar territórios e estender o reinado desses reis. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, amados, isso aqui é uma coisa poderosa que Deus nos deu. Você vai entender que Deus, esta ideia de reinado, de governo, ela já veio desde a antiguidade. Deus estabeleceu a terra para ser uma extensão do céu. E o que Jesus está fazendo basicamente no capítulo 5 de Mateus? Jesus está, observe, estendendo um reino. Ele está trazendo a cultura de um reino. Ele está trazendo a ideia de um reino. Por isso que eu falei aqui de ideia. Pensamento de um reino, de um rei. É por isso que ele não é apenas um profeta. Por isso que ele não é tão somente um sacerdote. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus está nos ensinando a respeito do seu reino. E uma das coisas que ele vai falar a respeito do seu reino, observe. Talvez você já começou uma semana com desafios como eu, passando por lutas, dificuldade, problemas emocionais, sendo cobrado, sendo muitas das vezes afrontado, mas eu tenho uma chave espiritual para o teu coração nessa tarde, querido. Jesus disse assim: bem-aventurado, olha aí, os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus começa a falar sobre uma coisa chamada bem-aventurança. O que é bem-aventurança? Bem-aventurança, no termo original da palavra, no grego, quer dizer ser feliz 2 vezes. Então, o Senhor está nos mostrando aqui que o reino de Deus, observe, é um lugar de satisfação, de alegria, de felicidade plena. E aí eu entendo Paulo quando Paulo fala a respeito do reino de Deus. E Paulo, ele se alegra e ele diz: regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Como Paulo consegue, em meio às prisões, às batalhas e às perseguições, adorar a Deus. E o que acontecia com Paulo? Paulo, ele estava em um estado de espírito, aleluia, em que ele não estava mais na terra tão somente, ele estava vivendo na propriedade, na visibilidade e debaixo do governo do reino dos céus. Por isso que Paulo conseguiu estar na terra em circunstâncias difíceis, adversas, isso não é para qualquer um, e ter dentro de si um sentimento poderoso, um governo poderoso do reino dos céus. E Jesus está falando: bem-aventurado este homem, que ele é um pobre de espírito. O que é ser um pobre de espírito? É uma pessoa que, ainda que tenha tudo, ele é dependente de Deus em tudo.
ele é orientado por Deus, ele é guiado por Deus. Então, Jesus começa a declarar aqui a respeito do segredo do reino. O que Deus está dizendo basicamente a nós? Que quando eu e você buscamos a Deus com fome, com sede, com desejo intenso, a manifestação do governo é trazida a nós. E esse governo, ele consome da nossa alma toda a ansiedade, toda a perturbação. E uma coisa que eu quero falar muito aqui é sobre isto: preocupação, ansiedade. E esse governo traz para nós um novo sentimento, e um sentimento poderoso de satisfação e alegria em Deus. E ainda que nos falte pessoas, ainda que nos falte condições, estrutura, dinheiro, o reino de Deus, ele manifesta dentro de nós um poder, ele manifesta dentro de nós uma esperança, uma fé sobrenatural. E é sobre isso que o Senhor quer tratar conosco nesses dias, queridos. Isso é muito poderoso, presta atenção, uma chave. Nós precisamos começar a abrir o nosso interior, a nossa mente, não só para esperar da terra, esperar dos homens, esperar daquilo que está à nossa volta, mas esperar do reinado de Cristo. Aleluia. As nossas provisões, buscar em Deus as nossas satisfações e as nossas realizações. E Paulo, olhando para tudo isso, ele diz a mim e a você: se você esperar somente nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Aleluia. E nessa tarde eu quero profetizar a todos os pobres de espírito, a quem me ouve aqui, as pessoas, irmãos que estão aí envolvidos nesse propósito, né? Nós estamos aqui pregando a palavra, usando a internet para poder declarar a respeito dos ensinamentos do reino de Deus. Preste atenção como isso é poderoso. Deus quer te dar e me dar a capacidade de se desprender de coisas, de pessoas, e se conectar a Ele. Oh, aleluia, porque esse sempre foi o propósito do reino. Preste atenção, Jesus, quando vem a Pedro, está ensinando no seu colégio apostólico, ele diz: Pedro, eu te darei as chaves do reino. Olha que coisa poderosa. E o que tu ligares na terra será ligado lá no céu, e o que tu desligares na terra será desligado lá no céu. Ou seja, queridos, você e eu, como homem e mulher de fé, temos um poder tremendo de conectar e desconectar coisas do céu da terra e da terra no céu. Mas para isso nós temos que entender. Observe o que a palavra de Deus está nos dizendo, né? Que Deus quer um povo que creia nele, dependa dele. Observe: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Observe, Jesus aqui no Sermão da Montanha, ele passa 3 dias falando acerca disso. Quando Deus gasta muito tempo te ensinando uma coisa, é porque Ele quer que você se aproprie disso, Ele quer que você suba de nível através desse conhecimento, desse ensinamento. E nesta tarde eu acredito que muitos de nós vão sair para um outro nível através da palavra do Senhor. Amém? Porque essa ideia veio do coração de Deus. Observe que João Batista vem falando do reino. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E detalhe, João fala disso antes mesmo de Jesus. O reino foi revelado a João. O reino foi revelado a João. E João entendeu quem era o Senhor desse reino, que a Cristo pertence esse reino. Observe, e ele vem preparando o caminho para os pobres de espírito, para os que choram. Os que choram, quem são? São os que são o quê? Consolados. São aquelas pessoas que numa tarde como essa, talvez você me ouve, está passando por um momento difícil, uma crise espiritual, emocional, familiar. Não sei em que área da sua vida você tem vivido isso, mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus, Ele é quem colhe as tuas lágrimas. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração, Ele sabe do teu interior. E só que aqui é uma promessa. Quando você chora para Deus, quando você chora na presença de Deus, veja bem, uma medida. A Bíblia diz que o Senhor tem anjos, que tem odres, que colhem as nossas lágrimas, e elas são mensagens espirituais.
E há uma coisa muito interessante aqui, porque Deus está dizendo que essas pessoas são felizes. Quem chora na presença de Deus, ainda que esteja passando por um momento difícil, essa pessoa ela se realiza. Observa como no reino de Deus as coisas muitas das vezes elas se destoam, são contrárias, porque aqui quem sorri é que é feliz, mas no reino os que choram também são felizes. E a Bíblia está dizendo, eles são felizes duas vezes. E quando você vai no Salmo 126, você entende isso, porque lá está dizendo, olha, todos aqueles que com lágrimas semeiam, e o Salmo diz, no versículo 6, voltarão sem dúvida, com alegria. A Bíblia está falando qual é a condição dessas pessoas, com alegria, colhendo os seus molhos. Então observe que há uma promessa poderosa aqui. Se você semeia com lágrima, porque ninguém semeia, e semeadura é uma lei do reino de Deus, temos que semear, né? Quando nós pregamos a palavra, nós semeamos. Quando nós oramos, nós semeamos. Quando nós trabalhamos, nós semeamos. Quando nós choramos, nós estamos regando a nossa semente. Observe bem, e ninguém que semeia muitas vezes com alegria. E a palavra de Deus está dizendo isso. Mas quando você volta para a sua colheita, aí sim o céu se manifesta na sua vida. E você tem um outro sentimento. É por isso que a Bíblia fala que há um tempo para chorar, mas há um tempo também para sorrir. Então observe que no reino de Deus os tempos são determinados. Aleluia, isso é muito forte. Porque Deus não está no tempo, Deus está na eternidade. E é por isso que tem que ser gerado através destas bem-aventuranças. Observe, você tem que entender o tempo de depender de Deus, o tempo de chorar. Preciso entender isso. O tempo, olha que coisa forte. Os bem-aventurados, os mansos. E aqui começa um propósito muito forte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? São aqueles passivos? A tudo e a todos? Não. Os mansos são os que esperam com calmaria na alma. Os mansos são aqueles que não ficam fazendo vurdúncio, né? Reclamando, fazendo baderna por aquilo que não aconteceu, por aquilo que não foi favorável assim no tempo em que ele queria que aquilo acontecesse. Porque tem gente que é assim, né? Se as coisas não acontecerem do jeito que ele quer, na hora dele, no tempo dele, ele já se espalha. Agora observe, bem-aventurado dos mansos. Olha o que Deus está dizendo. Feliz é aquele que é manso, porque ele é um herdeiro da terra. Pastor, o que Deus está falando sobre isso? Eu já tenho a terra, eu já tenho a escritura da minha casa, eu já tenho... Não, Deus está falando da eternidade. Deus está falando desse tempo. Bem-aventurado o manso, porque ele vai herdar no reino de Deus a terra. Ele vai herdar, ele vai reinar com Cristo no milênio. Ele vai ter possessões no milênio, ele vai ter governo no milênio, ele vai ser uma autoridade de Deus no milênio. Observe isso. Essa pessoa que cultiva a mansidão, quando nós olhamos no reino de Deus, isso não é para todos. A gente sabe que hoje é uma minoria que consegue exercer a mansidão no meio de um mundo tão caótico, de tanto barulho, de tantas ofensas, e eu falei muito sobre as ofensas aqui na última live. Observe o que o Espírito de Deus gera nessa pessoa. Olha só, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, né, que a pessoa que ela passa pelo tempo da luta, da tribulação, em mansidão, esperando em Deus, sem ataques, sem buscar vingança, sem buscar denegrir a imagem do outro, oprimir o outro. Dentro dela, Romanos capítulo 5 e o versículo 4 diz, vamos ler o versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque o que prova a sua mansidão é a tribulação, porque ela produz a paciência. E é aqui que está o segredo da mansidão. A pessoa mansa, ela é paciente. E a paciência gerará a experiência.
E a experiência gerará a esperança. E a esperança não traz confusão, glória, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que Paulo, quando escreve a respeito desse processo da vida, ele fala que o Espírito Santo, através desse processo, já bem, ninguém pode ter o amor de Deus se não passar por isso. São as pessoas que passam pela tribulação, são as pessoas que vão ao lugar, observe, da paciência, se tornam pacientes com o tempo. A mansidão faz isso. Quando eu aprendo a esperar, a paciência, o que é a paciência? A paciência é quando eu exercito a mansidão para que o tempo de Deus habite ricamente no meu coração. Que tempo é esse, pastor? O tempo de Deus é a esperança, né? A Bíblia diz que Abraão havia 2 tempos lutando dentro dele. O tempo dele, o tempo em que ele queria aquilo, o tempo em que ele queria um filho. Ele buscava esse menino, ele envelheceu em busca dessa promessa, mas havia uma outra esperança. A esperança que se adiava e a esperança de Deus que lutava com o interior de Abraão. Isso é muito forte. Isso gerou, através dessa esperança, uma experiência. Então ele se tornou um homem experiente na fé. Então ele se tornou um homem, observe, vivido na fé. E quando você se torna uma pessoa experiente na fé, você ora com a autoridade como orava Abraão. E anjos de Deus vêm ao teu encontro, porque entende que você é uma pessoa que passou pelo tempo da promessa, o tempo da espera. Observe, talvez você não esteja entendendo o que eu estou falando. Quando Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 20, acerca da parábola dos trabalhadores, vou te dar um exemplo bem forte. Alguns o Senhor chama na primeira hora, outros Deus chama na última hora, passaram o dia inteiro na praça. E quando Jesus, ele chama 3 tipos de trabalhadores, um de manhã, uma tarde e uma noite. Quando ele vai assalariar os trabalhadores, quando Deus vai assalariar, ele está contando uma parábola acerca do tempo. Os que foram trabalhar primeiro, e entre os que foram trabalhar primeiro e os que foram trabalhar por último, receberam o mesmo salário. Só que quando ele paga os últimos trabalhadores, os que foram trabalhar primeiro se enciumaram, se indignaram, falaram: como é que o Senhor dá da mesma quantia que o Senhor deu a nós, a estes que trabalhou tão pouco? E Jesus vai nos dar uma lição de vida ali. Jesus vai dizer: eu dei a eles o que é meu, por que tu te indignas com o que é meu? E ele corrige aqueles trabalhadores invejosos, porque é assim mesmo. Se Deus fizer alguma coisa na sua vida e não fizer na vida do outro no tempo em que ele espera, espere, porque os inimigos, os invejosos vão se levantar contra isso. As pessoas vão querer te oprimir por causa disso, porque você recebeu algo antes delas, porque você foi abençoado, premiado, promovido, e num tempo em que elas ainda estão sendo preparadas, ou você foi capacitado por Deus para ser algo que elas ainda não são. Agora observe uma coisa como é poderoso, irmãos. Quando Jesus ensina isso a respeito desses trabalhadores, há um espírito, um ensinamento por trás da palavra. O que Deus está nos ensinando aqui? Que o tempo que aqueles homens esperaram e o tempo que aqueles estavam trabalhando foi um tempo de labor, um tempo de espera, também é um tempo de trabalho, é um tempo de dificuldade. Deus sabe disso e Ele vai abençoar, Ele vai assalariar, Ele vai recompensar tanto os que esperaram quanto os que estavam no campo trabalhando. Você está pegando esse mistério? O que Deus está nos ensinando? Guarde isso no teu coração. O tempo que você espera também trará recompensas para a sua vida espiritual e para a sua vida material, para a sua vida emocional. O tempo da sua espera também é recompensado. Que o Espírito de Deus continue te abençoando no tempo da sua espera, porque há recompensas para aqueles que esperam no Senhor. E eu quero
Então, somente deixar esse conceito para você nessa noite, desses dois propósitos do reino de Deus, das bem-aventuranças. Bem-aventurado os que esperam, porque essa espera gera em nós os mansos, gera em nós paciência, e a paciência produz a experiência, e essa experiência, preste atenção, te torna alguém tão preciso, tão forte. Aleluia, eu profetizo isso na sua vida, que tudo que você tocar, tudo que você fizer, será abençoado, será fortalecido, terá êxito, porque a mão de Deus estará sobre aquilo que você está fazendo. Observe que Abraão, em tudo que ele colocava as suas mãos, depois de 25 anos no deserto, 25 anos sendo tratado pelo processo da fé, este processo da esperança, da experiência e da paciência é o processo da fé. A única coisa que move o reino de Deus é a fé. Você não pode dizer que está vivendo o governo de Deus sem fé. Você não pode dizer que tem comunhão com Deus sem fé. Se você confia só naquilo que está nas suas mãos, que está à sua volta, então a sua fé não é valiosa, a sua fé não é exercitada. Aleluia. Eu quero dizer para você uma coisa muito séria. A fé não é somente para os bons, a fé é para os que creem. Tem muita gente pior do que eu e você, mas que acredita muito mais, e é por isso que alcança bem mais. Observe isso como é forte, irmãos. O reino de Deus, ele tem uma cultura, e a principal cultura é as das bem-aventuranças. O homem ser pacífico, manso, quebrantado, não é religião, é uma cultura. Agora observe, a fé não é uma cultura, a fé é uma lei espiritual no reino. Então entenda como funciona o país de Deus. Deus, quando fez a terra, ele tinha uma ideia: estender o seu reino para a terra, revelar aos seus filhos o seu governo. Agora nós estamos aí para decidir quem será o nosso governo. Mas ouça-me bem, há um governo que está acima de todos os homens, de todos os anjos. Há um trono que é inabalável, louvado seja o nome do Senhor, e esse é o trono de Deus. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque há pessoas nessa tarde, nesse dia, como eu, que nós precisamos de uma ação espiritual sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa história. Hoje eu tive um sonho profético muito forte. Deus falou comigo a respeito de algo neste sonho. E eu quero te dizer uma coisa que eu entendi nesse sonho. Eu não vou contar esse sonho, mas eu quero te dizer a respeito disso. Somente quando as coisas estão elevadas a Deus, entregues a Deus, quando é que elas começam a dar certo na nossa vida. Somente quando nós ligamos os dois mundos, o céu na terra e a terra no céu, em oração. Tudo na sua vida. Quando você vai orar por um relacionamento, ligue isso a Deus. Uma amizade, ligue isso a Deus. Um negócio, conecte isso ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito de Deus é o embaixador do reino de Deus na terra. O Espírito de Deus é Deus em nós, conectando o mundo espiritual ao mundo natural. Observe o que eu estou falando a você nas próximas lives eu vou estar falando a respeito disso. Nós temos que entender esse conceito do reino, o que é o reino. E olha o que Jesus continuou ensinando: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. No reino de Deus, quando nós falamos do reino, é um lugar de provisão, é um lugar de muita provisão. Deus fez a terra de um lugar de provisão. Observe que quando Deus teve a ideia de fazer a terra, Deus colocou na terra plantas, animais, árvore frutífera. E o Senhor vai dizer lá no Gênesis: tudo isso seja para mantimento do homem, que o homem governe, e tudo isso vem alimentar o homem, vem a prover o homem. No jardim, o homem pouco plantava, o homem mais colhia, porque no ambiente de Deus você mais colhe do que planta. Pastor, então por que eu tenho que trabalhar tanto? Porque nós ainda não estamos vivendo no ambiente perfeito de Deus, né? Então nós mais plantamos, estamos vivendo a colheita da semeadura inverso, porque no ambiente de Deus você colhe muito mais do que planta. Reparem que Isaac plantava uma semente e colhia 100.
Mas quando você está no ambiente do homem apenas, né, nós vivemos apenas resquícios das bênçãos de Deus. Então nós plantamos muito para colher pouco. Agora observe, e nesse ambiente de Deus há providências espirituais, a provisão de alimento, a provisão de pão, a provisão, né, de bênçãos. E quando eu falo de alimento, eu falo de alimento espiritual, alimento emocional e alimento natural. São os 3 tipos de alimento. Só que há um segredo aqui. O homem e a mulher só é feliz na terra com as coisas do reino quando ele tem fome e sede de justiça. Isso é muito forte, gente. O homem e a mulher só pode ser provido pelo reino, eu vou repetir de novo, quando ele tem fome e sede de justiça. É por isso que Jesus disse, bem-aventurado. Veja bem, Jesus está falando como um homem religioso. Ele está falando como um governador do reino. Está falando como senhor do reino de Deus. Ele disse, você só pode ser feliz no meu reino se você tiver fome e sede da minha justiça, né? E aí, o que acontece? Porque eles serão fartos. E temos um exemplo muito claro na Bíblia acerca disso, quando nós vemos a respeito da viúva, né? Aquela viúva de Lucas capítulo 18, que ela clama ao Senhor, incansavelmente ela clama ao Senhor, ela busca o Senhor, ela busca daquele juiz, uma resposta para a sua causa. E a Bíblia diz que ela clamava de dia e de noite, e aquele juiz não temia a Deus e não temia homens, ou seja, ele era um homem comum. E Jesus vai nos dar esse exemplo da mulher, né, da viúva, que foi injustiçada. E nós vemos inúmeros fatores aqui. Aquela viúva é uma espécie de igreja, né, de Lucas 18, é uma espécie de igreja que está injustiçada, porque a justiça de Deus guarda esse segredo. Guarde esse segredo. Nós vamos ver isso no livro de Jó. Ela só pode ser manifestada quando há injustiça. Se você se justifica, se você se defende, se você se justifica muito, você não pode viver a justiça de Deus. Pega esse mistério. Só há justiça verdadeira, eterna e em retidão vindo do céu para a terra quando há injustiça, né? Até porque Ezequiel disse que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Agora observe isso. Deus vai dizer, para que haja justiça, você tem que ter fome. E quando é que eu revelo a minha fome? É quando eu, como aquela mulher que estava injustiçada, clamo a Deus. É quando eu busco a Deus. É quando eu estou indignado com a situação. É quando em mim uma indignação. Aleluia. E é isso que nós temos que buscar. É isso que o Espírito Santo tem colocado aos nossos corações. Indignação com que? Com as pessoas? Não. Com a nossa própria condição. Com o nosso estado limitado, muitas das vezes, enfraquecidos com a limitação da fé. Quando eu oro ao Senhor com indignação, presta atenção, a primeira coisa que Deus quer te dar e me dar é um espírito indignado, é um espírito avultado, é um espírito de poder, é um espírito de coragem, é um espírito que busca a Deus incansavelmente até que a justiça de Deus opere. Jesus não falou dessa parábola em vão. Preste atenção, queridos. Jesus não falou dessa parábola em vão. Olha aí, havia naquela cidade, numa cidade, um certo juiz que não temia Deus nem respeitava os homens. Mas naquela mesma cidade havia uma certa viúva que ia ter com ele, ou seja, ela ia ter aquele juiz constantemente. E ela não se detinha com as circunstâncias. E ela dizia, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito a homens, todavia como esta mulher me molesta, hei de fazer-lhe justiça, porque para que enfim não volte a me importunar mais. Irmãos, isso aqui é poderoso. Deixa eu falar uma coisa para você a respeito do reino. O reino de Deus é um reino de perseverança, resistência. É um reino de pessoas resilientes. Você sabe o que é resiliência? Resiliência é a condição de você poder se refazer diante das suas circunstâncias.
Notem que a viúva ela não tinha nada em favor dela. Primeiro, ela era uma mulher. Segundo, naquela época as mulheres não tinham, né, nos dias anteriores a Jesus e até nos dias de Jesus, tanto, né, valor assim na sociedade. E Jesus vai voltar essa atenção para as mulheres e vai usar essa mulher como exemplo. E quando nós falamos de mulher na Bíblia, a mulher ela é uma tipologia da igreja. Observe, essa mulher vai bater na porta do juiz com indignação. Essa mulher, ela não vai olhar que ele está ignorando ela. Ele está desdenhando dela, ele está maltratando ela, não está olhando isso. Ela tem um espírito avultado, indignado, agressivo, aleluia. E ele vai bater na porta dela, ela vai bater na porta dele. E Jesus está usando esse exemplo, isso é muito forte. Sabe o que o Espírito Santo está falando aqui? Nós precisamos perseverar em Deus. Se você quer ver a justiça de Deus, você precisa perseverar em Deus. Se você não for uma pessoa perseverante naquilo que Deus tem determinado a você, você não chegará a lugar nenhum. Eu não chegarei a lugar nenhum. O problema é que não é começar. O problema é não ir até o meio. O problema é terminar o que se começou. É se determinar a ir até o fim. 12:13 de Daniel. Tu, porém, vai até o fim. O Espírito Santo está falando nessa segunda-feira com o meu coração e com o seu coração. O reino de Deus é um reino de pessoas constantes, perseverantes, de pessoas teimosas no bom sentido da palavra, pessoas que batem nas portas espirituais, pessoas que batem nas portas da vida, pessoas que, aleluia, não olham, não se limitam as suas condições. Talvez você olhe para você como eu olho para mim, veja tantos limites, mas o Senhor está dizendo através da sua palavra nessa tarde: vá para cima, creia, aleluia, porque se Deus te prometeu, Ele irá cumprir o que Ele te prometeu. Observe isso como é interessante. Ele não temia Deus, o juiz, ele não temia homens, mas para que aquela mulher não viesse incomodá-lo, porque ninguém gosta de ser incomodado. Ninguém gosta, aleluia. Então ela disse: eu irei atender a causa dela. Eu irei atender a causa dela. Pega essa palavra. Quando você persevera no reino. Deixa eu te falar um segredo do reino de Deus. Há momentos, isso está lá no livro de Oséias, que Deus ele resiste a você para treinar o seu coração e o meu coração. Há momentos que parece que Deus não está te ouvindo. Parece que as suas orações não estão sendo respondidas. Parece que a vida não está caminhando em seu favor. Parece que as portas estão fechadas. Mas só parece. Porque observe uma coisa. Deus está trabalhando a nossa resiliência para nos ressignificar. O que isso quer dizer, pastor? Deus quer te dar um poder de autoconstrução para que a tua vida tenha um outro ressignificado. E só pessoas que perseveram podem viver isso. Só pessoas que insistem podem viver isso. Só pessoas que creem, teimam podem viver. Não deu certo na primeira, mas eu vou tentar de novo. Eu estou tentando. Eu estou me refazendo. Eu estou tentando. Eu estou me ressignificando. E é aí que está o segredo da nossa vida, queridos. Quanto tempo eu estou tentando? Quanto tempo eu estou lutando? Estou olhando para aquilo que Deus tem falado ao meu respeito. Estou olhando para aquilo que Deus está trazendo dentro de mim. E que muitas das vezes, observe, as pessoas não discernem quem nós somos. Enquanto você está lutando, enquanto você está com fome, com sede de justiça, enquanto você está injustiçado, uma das injustiças da vida é que você está coberto aos olhos das pessoas. Elas não entendem quem você é. Elas não discernem, por isso que elas não ajudam, e é por isso que a vida muitas vezes não é favorável, porque elas não sabem quem você é para Deus. Agora observe, isso não pode ser motivo para você parar, desanimar, desistir, desacreditar daquilo que Deus está fazendo. E eu quero terminar esta live dizendo para você, quarta-feira eu vou estar falando a respeito de mais segredos do reino. Isso é muito poderoso. Quando esta mulher ela perseverou, houve uma ação de Deus, e eu posso dizer assim porque Jesus conta essa parábola no coração daquele homem, porque dentro do coração uma intrepidez, um orgulho,
havia uma dureza, mas ele tinha uma fraqueza. Ele não queria ser incomodado. Ele não suportava que alguém o tirasse do lugar da sua comodidade, do seu comodismo. Pastor, o que o senhor está falando com isso? Preste atenção. Deus sabe a fraqueza do seu inimigo. E é por isso que Deus quer que você persevere em buscar a Deus, em ouvir a palavra de Deus, porque Deus sabe como te dar esta guerra, vencer essa batalha por você. Ele sabe onde está a fraqueza do seu inimigo, do seu adversário. Ele sabe como tirar da mão do ímpio e colocar na mão do justo as bênçãos. Ele sabe como promover você e te colocar no lugar certo, na hora certa, aleluia. E o Espírito Santo está falando nessa tarde a algumas pessoas: persevere, porque eu sei aonde eu estou preparando você para que você esteja no tempo determinado, aleluia. E ele disse: olha, para que ela não me incomode, eu vou atender a causa desta juiz. Ouvi, olha só, e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. O que o injusto juiz disse? Eu vou atendê-la, para que enfim não volte a me importunar mais. Ou seja, ele não queria sair do lugar da sua comodidade. Ele não queria sair do lugar que favorecia. E muitas pessoas têm esse pensamento, sabe? Elas não querem sair do lugar da comodidade. Ele era um juiz, ele era um homem de autoridade. Mas eu quero dizer para você, no reino de Deus, não há como Deus agir em nossas vidas se não nos tirar do lugar da comodidade, do lugar das facilidades. Isso é muito forte. Mas aqui Jesus vai dizer, olha só: e Deus não nos fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio pareça para com eles? Por que há um interesse no coração de Deus em fazer justiça na nossa vida? Porque há um desejo no coração. Observe, às vezes você fala: Deus falou tantas coisas, eu ouvi tantas promessas, tantos profetas e nada aconteceu. Por isso não compete a homens. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus tem o interesse de fazer justiça na minha e na sua vida, sabe por quê? Porque dentro do governo, entre as 4 bases que há no trono do reino de Deus, uma das bases é a santidade, outra base do trono de Deus é justiça, a outra é amor. E uma das bases mais firmes do reino de Deus é a justiça. É a justiça. O que é a justiça? É trazer aquilo que é justo para o ser humano. É trazer aquilo que realmente cabe no ser humano. É trazer aquilo para o homem que lhe ajusta, né? Justiça é aquilo que redime o homem, cobre o homem da sua vergonha. Por isso que quando você lê a respeito da justiça, você vai ver que todo homem e a mulher justificada, ele tem sobre a sua vida um manto, uma cobertura divina. Ele recebe. É por isso que o sangue de Jesus nos justifica, né? Fomos justificados pelo sangue, fomos cobertos pelo precioso sangue. Observe que para Jesus operar muita justiça em nós, ele teve que ser muito injustiçado. É por isso que eu digo para você: só vai haver justiça se você estiver vivendo em justiça. Agora observe isso. Deus está dizendo: eu tenho pressa em fazer justiça. A quem, pastor? A quem clama, a quem acredita, a quem persevera no reino. Então, bem-aventurado, como foi dito aqui lá em Mateus, os que têm fome e sede, os que têm desejos, os que têm anseio, aleluia. Quantas das vezes nós temos as pessoas estão nutrindo um desejo de fraqueza, um desejo de parar, de desistir, de desanimar. O Senhor quer que você mude nesse tempo esse conceito, esse sentimento. Comece a trazer para dentro de você. Ore isso ao Espírito, para que o Espírito e a palavra tragam isso para você, como eu tenho pedido isso para a minha vida constantemente. Senhor, me traga um espírito de indignação, me oriente a ser um homem faminto, a buscar o teu reino. Nos dê um espírito belicoso, um espírito de guerra, um espírito de autoridade. Precisamos ser pessoas resilientes, constantes. Observe que muitas das vezes, irmãos, os inimigos nos ensinam isso. Os adversários nos ensinam. Você nota como seus inimigos perseveram em te prejudicar, perseveram em querer te causar dano.
Assim é o diabo. A Bíblia diz que Jesus disse: aprendei, sede mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. O que você aprende da serpente, Satanás, do inimigo? Que ele persevera, ele não para, ele trama de dia e de noite. A Bíblia diz em Apocalipse, ele nos acusa de dia e de noite. O Espírito Santo quer nos dar um espírito de perseverança naquilo que o Senhor nos prometeu. Muitas coisas estão preparadas para você e para mim no reino, só falta nós tomarmos posse, perseverarmos, porque no reino de Deus, Deus não vai preparar nada. Jesus foi preparar o lugar, mas foi há muito tempo. Já está pronto. As promessas, as bênçãos, as heranças, as curas, as libertações estão prontas. Nós precisamos perseverar, bater na porta da graça constantemente para viver as promessas do Pai. Amém? Que o Senhor continue abençoando a tua vida, guiando a tua história. Quero agradecer a Deus pelas pessoas que estão aí nessa live, que compartilharam conosco. Estou vendo, talvez não esteja passando ali, que os irmãos que estão nos acompanhando, os técnicos aí estão em reunião agora, mas quero agradecer muito a Deus e orar. Começamos essa série do Reino de Deus e da sua justiça. Quarta-feira nós vamos estar aqui com mais, mais um tempo na palavra de Deus, mais episódio dessa série, o Reino de Deus e a sua justiça. Eu quero falar algo poderoso semana que vem, a respeito de alguns segredos do reino, os segredos que estão dentro do reino. Falamos sobre o sermão da bem-aventurança, e eu só comecei, porque ser bem-aventurado é o quê? É o sentimento do reino, é a alegria do reino, né? E é isso que o Espírito Santo quer trazer a nós. Quando você é uma pessoa bem-aventurada, olha o que diz o versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Então você se comisera com a vida do outro, né? Você tem misericórdia, porque a misericórdia vem de Deus para nós. E o versículo 8 está escrito: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando você está governado pelo Senhor, preste atenção, o principal lugar, o centro da sua vida é o seu coração, onde Deus conecta governo a Ele. E aí Paulo escreve dizendo que no seu coração haverá gozo, paz e alegria de espírito. Amém? É isso que são os sentimentos, são os propósitos de Deus para o seu coração: gozo, paz e alegria de espírito. O reino não é comida nem bebida. Veja bem, o reino provê essas coisas, mas o seu coração não vive ansioso por essas coisas, mas ele tem gozo, paz e alegria de espírito, porque você vê a justiça de Deus operando. Nós temos, por isso, irmãos, que Jesus, observe essa chave, isso é muito forte, ele não te mandou orar por coisas, ele te mandou orar pelo reino, porque no reino já tem tudo preparado, as provisões vêm do reino. E as pessoas pouco oram a respeito do reino, então elas não recebem, porque você está buscando os fins, e você não está indo ao centro, você não está indo ao objetivo de Deus. Se você não se comunica com o reino, preste atenção, em retidão, na linguagem real, na linguagem da Bíblia, você não recebe nada de lá. Esse é o poder do Evangelho. Nós precisamos se comunicar de acordo com a palavra. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando Jesus nos ensinou a orar, e aonde Jesus nos ensina a orar? No Evangelho de Mateus, capítulo 6. Pai nosso que estais no céu, né? Que santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, quando eu busco ao Pai, eu adoro ao Pai, ao nome do Pai, eu entendo que sobre ele e o seu Filho está restabelecido o reino. E o reino de Deus e a sua justiça é tudo o que eu preciso para que a minha vida possa se tornar uma vida abençoada, equilibrada, satisfeita, né, e satisfatória no Senhor. Então eu quero deixar esta palavra ao teu coração. Amém? Que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Amém? E nós estaremos aqui quarta-feira agora, com mais uma série. Divulgue essa live. Envie para as pessoas que precisam aprender mais acerca do reino, aprender mais acerca de como a justiça de Deus opera. Nós temos trazido aqui pequenas porções para que
nós possamos, em nome de Jesus, e eu creio que a partir de hoje, suas orações, o seu clamor, o seu espírito de perseverança vai aumentar e você vai buscar os segredos de Deus para a sua vida. Busque até alcançar aquilo que Deus te prometeu. Amém? Não desista, né? Homens e mulheres do céu são incansáveis, são pessoas constantes, são pessoas que não se dão por vencidas jamais. Eles creem até o fim. Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Então nós vamos até o fim. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tá alguns irmãos conosco aí, né? Quem está aí, o Eduardo, Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. As pessoas que estão aí, a irmã Ione, né? Tem algumas poucas pessoas, não sei se está lá no feed, no Facebook, mas que o Senhor possa continuar te abençoando e derramando graça na sua vida. Amém, meu irmão? Que você fique em paz nessa noite, que você receba através desta palavra o governo do Espírito Santo, porque nós precisamos cada vez mais se relacionar com Deus e com o Espírito Santo. Amém? Que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus. Eu agradeço pela tua participação aqui nessa live e que esta palavra ela possa gerar em você o conhecimento do céu e que o Espírito Santo continue abençoando a tua trajetória em nome de Jesus.